Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus então, por gentileza, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos 16, leremos a partir do versículo 10, Atos 16, a partir do versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo-a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretores disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa,
e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Meus amados, eu quero tratar com vocês de forma sucinta, breve, nesta noite, sobre o tema: o poder transformador do Evangelho. O apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária, acompanhado do profeta Silas, de Jerusalém, acompanhado de Timóteo e de Lucas, que registra esse episódio. O propósito de Paulo era entrar na Ásia, mas diz a Bíblia que o Espírito de Deus o impediu de entrar na Ásia, e então ele escuta, entrou de uma voz, de um varão macedônio: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia, ele entra no que nós chamamos de Europa, ele entra no Ocidente, por uma convocação divina, e vai chegar nessa cidade de Filipos, que é uma espécie de colônia romana, uma espécie de Roma em miniatura. E nessa cidade se evidencia de forma eloquente, inquestionável, o poder do Evangelho. E eu quero então aqui destacar algumas verdades atinentes ao texto lido. Primeiro, nós aprendemos aqui que o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. Vejamos 3 exemplos. Primeiramente, com relação a Lídia. Olha aí o verso 13 e 14 comigo. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Não foi ela que abriu o coração, foi o Senhor que abriu o coração dela. A obra é soberana de Deus, a iniciativa é de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem toca, é Deus quem abre o coração, é Deus quem dá o arrependimento para a vida, é Deus quem dá a fé salvadora, é Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus que completa a salvação. A obra é dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós chamamos isso da graça soberana de Deus. Mas se você perceber, um segundo exemplo é a jovem possessa, porque tem uma menina endemoniada, andando atrás de Paulo e dos companheiros de Paulo, e ela vai proclamando algumas coisas, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Tem alguma coisa errada nessa palavra dela? Não. São servos do Deus Altíssimo, e anunciam o Evangelho da salvação. Mas quem está proclamando isso, a boca que está por trás dessa menina, são os demônios. Ela está endemoniada, ela está possessa, ela tem um espírito de pitonisa, de adivinhadora. O que Paulo está dizendo é que não aceitamos testemunho de demônios, ainda que para enganar os demônios proclamem alguma coisa que num momento aqui é verdadeiro. Mas eu chamo a atenção para um fato: a libertação dessa menina não partiu dela, foi uma obra de Deus por meio do apóstolo Paulo. Se foi o Espírito Santo ou Deus quem abriu o coração de Lídia para crer, é Deus quem se manifesta soberanamente através do seu apóstolo para libertar essa moça cativa. A iniciativa é divina. Mas o terceiro exemplo é do carcereiro. Paulo está preso, ele e Silas no cárcere interior, subterrâneo, sem luz, sem ar fresco. E esse cárcere interior, não apenas os pés estão presos com cadeias, e a ideia
é de que havia buracos cavados na rocha, onde os pés eram colocados, e qualquer movimento que se fazia com o corpo machucava ainda mais. E diz a Escritura que enquanto Paulo e Silas à meia-noite cantavam e oravam, sobreveio um terremoto. E ali acontecem 3 milagres. O primeiro milagre, meus irmãos, é o milagre físico, o terremoto. Que o terremoto, naquela proporção, poderia ter levado aquele prédio ao colapso e matado as pessoas que estavam ali dentro. Mas o terremoto só abriu as portas, só rompeu as cadeias, sem nenhum dano físico. Segundo milagre, o milagre moral. O que você acha que quando uma cadeia é aberta, as portas se abrem, as algemas se rompem, que os prisioneiros que estão ali vão fazer? O que é natural fazer? Todo mundo fugir. E quando o carcereiro, sendo responsável por aqueles prisioneiros, percebendo que ele seria justiçado, ele pega a espada para se matar. E Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui, é um milagre moral. Mas o terceiro milagre é o milagre espiritual. Deus mudou a vida do carcereiro. Deus transformou a vida do carcereiro. O carcereiro é salvo, ele e a sua casa. Se vocês perceberam os 3 exemplos, os 3, a iniciativa não é da pessoa que recebe a bênção, é do Deus abençoador que salva. A salvação é uma obra de Deus. Mas há uma segunda verdade que eu gostaria de destacar. Se o Evangelho chega até as pessoas pela graça soberana de Deus, em segundo lugar, o Evangelho vem a todo tipo de pessoas. E para mim, pastor Arival, Filipos é um retrato disso. Primeiro, Deus salva na cidade de Filipos 3 raças diferentes. Lídia é asiática, ela é de Tiatira. A escrava é grega, o carcereiro é romano. Ou seja, a salvação de Deus alcança todas as línguas, todos os povos, todas as raças, todas as etnias. Não há uma etnia privilegiada em detrimento de outras. Deus salva todas as raças. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus ama a todos. E Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de todos os povos. Mas em segundo lugar, notem comigo, ainda nos diferentes tipos de pessoas, que Deus salva em Filipos 3 classes sociais. A Lídia era empresária. A Lídia era vendedora de púrpura. Ela tinha saído da cidade dela, porque se você lê a história das cidades da Ásia Menor, Tiatira era uma das menos expressivas. Ela percebeu que o comércio dela não tinha muita possibilidade de crescer na cidade dela, ela muda. E a gente faz até hoje isso. Você corre atrás do melhor mercado para a sua profissão. Púrpura era o tecido mais caro que só os senadores romanos ou os ricaços da época podiam usar. E ela, portanto, é uma comerciante de coisas de alto valor. Era uma empresária. Mas, em segundo lugar, nós vemos uma escrava. Na outra ponta da linha. Se você tem uma empresária de um lado, tem uma escrava do outro lado. E tem um carcereiro, que é funcionário público. Ele é soldado. Nós estamos falando aqui de 3 estratos sociais: a classe média alta, a classe média e a classe da mais sofrida. O Evangelho chega para todos. A obra da graça alcança todos. O Evangelho não é só para rico, não é só para pobre, não é só para classe média, é para todos. Deus ama a todos, louvado seja o Senhor. Mas em terceiro lugar, Deus salvou em Filipos não apenas 3 raças diferentes e também 3 classes sociais diferentes, mas Deus salva em Filipos 3 pessoas de culturas religiosas diferentes. Quem é Lídia?
Lídia é uma prosélita, ela é asiática, mas ela é prosélita. O que significa isso? Ela já tinha se convertido ao judaísmo, ela já participa de uma reunião de oração, lá a lei de Deus é lida, era uma pessoa espiritual, religiosa, e o Espírito Santo alcança nesse contexto religioso. Meus irmãos, tem muita gente que lê a Bíblia, que frequenta a reunião de oração, que vem para a igreja, que ainda precisa ter o coração aberto pelo Espírito Santo de Deus para crer em Jesus e ser salva. Mas se você olhar a outra, a escrava, a pitonisa, a moça que tinha o espírito de adivinhação, estava mergulhado no ocultismo, no misticismo mais tosco, prisioneira de Satanás, instrumento do inimigo, escrava de demônios e de homens que a exploravam para obterem lucro. Mas se você olhar, você tem também o carcereiro. Ele é um carcereiro soldado romano, ele é funcionário público, ele crê que César é o Senhor. E você vai perceber então que ele está dentro de uma religiosidade aqui completamente divorciada da fé cristã. E o Senhor alcança a mulher piedosa, o Senhor alcança uma moça prisioneira de Satanás, e o Senhor alcança um homem que talvez diríamos nós, um ateu, que acha que um homem é Deus. Então, gente de lugar diferente, gente de raça diferente, gente de cultura diferente, gente de religião diferente, gente pobre, gente rica, gente religiosa, gente mística, gente que não crê em Deus, gente possessa, todo esse universo é alvo da graça de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eu quero pensar em terceiro lugar. Nós aprendemos aqui que o Evangelho vem a nós com diferentes experiências transformadoras. Vejam vocês, no caso de Lídia, como é que o Senhor alcança Lídia? Um ambiente calmo, um ambiente espiritual, uma reunião de oração, num clima de culto. Olha que maravilhoso isso. Como é que o Senhor alcança a escrava? No meio da rua, endemoniada, possessa, passa por um exorcismo, passa por uma libertação. Como é que o Senhor alcança o carcereiro? Se tem um terremoto, se tem um fato sobrenatural. E isso, meus irmãos, me impressiona muito, porque uma pessoa pode ser convertida numa reunião de oração, um ambiente tranquilo, sereno, uma música de fundo, um cântico de louvor, a leitura de um texto, uma mensagem pregada. Para outra pessoa, às vezes a experiência que ela está mergulhada lá no ocultismo, é preciso de um exorcismo. Em nome de Jesus, sai dessa moça. Para outro tem que acontecer uma coisa muito grande, porque ele é alcançado num terremoto e à beira do suicídio. Tem muita gente, irmãos, que é preciso às vezes um acidente grave, uma tragédia na vida dele para dar uma acordada. Foi o que aconteceu com esse carcereiro. Lição aprendida: você não pode dogmatizar experiência. Tem gente que acha que só é convertido se a pessoa passou pela experiência que ele passou. Não, o Senhor lida com gente diferente, de maneiras diferentes, para alcançar o mesmo resultado, a transformação pela graça de Deus, mediante a pregação do Evangelho. O Mark Lloyd Jones conta uma ilustração muito interessante sobre essa questão de tentar dogmatizar as experiências. Então ele narra uma parábola, que 2 cegos, curados por Jesus, se encontraram, e cada um começou a compartilhar com o outro a sua experiência. E ele falou: como é que Jesus te curou? Eu falei: rapaz, foi o seguinte, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo de terra, passou nos meus olhos, e eu enxerguei. Ah, não foi Jesus não. Jesus fez diferente comigo. Ele não passou terra, ele não passou cuspe, ele só me deu uma ordem: enxerga, e eu passei a ver.
E aí os dois começaram a discutir. Não, a minha experiência foi verdade, foi Jesus. Não, a minha que a experiência, não tem negócio de passar a terra não. E esse negócio foi tão longe que criaram-se duas denominações então. Uma da cura com o cuspe, outra da cura sem o cuspe. Jesus faz a obra com cada um de maneira diferente. Nem por isso é menos legítima a experiência. Cada um aqui tem uma experiência diferente. A Lídia tem uma experiência, o carcereiro tem outra experiência, a mulher cativa tinha outra experiência. Mas em quarto lugar, nós aprendemos aqui, irmãos, que o Evangelho é poderoso para libertar as pessoas cativas, prisioneiras. Veja você que o diabo estava escravizando aquela jovem, escravizando, e o diabo até hoje escraviza pessoas. Ele é ladrão, ele é assassino, ele é maligno, ele veio roubar, veio matar, veio destruir. Quantas pessoas que entram achando que estão entrando num universo espiritual e se tornam ali prisioneiras, cativas. Eu lidei muito e lido até hoje com isso. Às vezes as pessoas nas angústias da alma, ou querendo resolver algum problema espiritual, ou morre algum parente, quer saber como é que essa pessoa está, e aí ela procura esse tipo de ajuda. Não, você tem um dom de mediunidade, você tem que desenvolver essa mediunidade sua, você tem que ter umas experiências desse sentido, e as pessoas mergulham de cabeça, daqui a pouquinho estão acorrentadas, aprisionadas, completamente escravizadas pelo inimigo. Mas se você perceber, essa moça está escrava não só de demônios, ela está escrava de homens, porque ela era um joguete nas mãos dos jogadores que buscavam lucro. Agora notem que parece que as coisas do diabo funcionam, porque ela adivinha mesmo, ela tem clarividência mesmo, os donos dela tinham lucros mesmo. Essa que é a isca venenosa, para apegar, para pegar, para escravizar, para arrebentar com a pessoa. E quando você vai para a Bíblia, você encontra que o diabo atacou tantas pessoas, tantas famílias, como atacou a família de Jó, como atacou Davi para botar orgulho no coração dele, para fazer um recenseamento, como atacou Judas Iscariotes com a ganância, como atacou Ananias e Safira com a avareza, como atacou o gadareno com loucura. Gente que está precisando de libertação, ainda hoje. Paulo não aceitou o testemunho de demônios, Paulo não conversou com o demônio, porque hoje tem muita gente aí, vendo que o demônio fala na igreja, tem até microfone para falar na igreja. Se você acompanhou um pouco do movimento de batalha espiritual no Brasil, muitas doutrinas foram criadas por revelação de demônios. É o demônio que falava, é o demônio que dava nome. As revelações recebidas eram de demônios, e o demônio não é confiável, ele é o pai da mentira, ele é um estelionatário, ele é mentiroso, ele oprime, ele escraviza, ele tortura, ele traz culpa, traz medo, traz desespero, traz morte. Mas o Senhor liberta. Louvado seja Deus, o Senhor liberta, o Senhor transforma, as algemas são rompidas, os grilhões são quebrados. Quinto lugar, aprendemos que o Evangelho é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Louvado seja Deus, meus irmãos. Agora notem que a Lídia precisava tanto de salvação quanto o carcereiro. Às vezes a gente imagina que uma pessoa, ela possa estar numa situação, dizer o seguinte: o fulano é amigo do Evangelho, só falta um empurrãozinho. Isso é uma linguagem nossa, não é? Não tem meio salvo, como não tem uma mulher meio grávida, meio nascido.
meio convertido. Não, não tem isso. A conversão da Lídia é um milagre tão grande quanto a conversão do carcereiro. A circunstância era outra pessoa, era outro ambiente, era outro pano de fundo. Mas a salvação é uma obra sobrenatural da graça de Deus que opera no coração. Então aquela pessoa que você conhece, polida, bonita, educada, trabalhadora, íntegra, até que frequenta uma igreja cristã, que lá bonitinho, frequenta a reunião de oração, tudo bonitinho, que abre a Bíblia e lê a Bíblia, ela precisa também de salvação. Se não teve ainda uma experiência do Senhor abrir o coração, ela precisa dessa experiência. E essa foi a situação de Lídia. O Senhor abriu o coração dela. Agora, como é que é a experiência do carcereiro? Há pessoas que só são convertidas depois de um terremoto, de um abalo sísmico. Pessoas que não basta aquela voz suave, é preciso um vendaval na vida dela. Não buscam nunca uma reunião de oração, elas nunca vão abrir a Bíblia. Para esses, Deus produz um terremoto, um acidente, uma enfermidade, algo radical na vida dela. Agora notem isso, o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, abriu as portas da prisão. É Deus quem faz. Sabe qual é o que eu chego à conclusão aqui, meus irmãos? Se não existe pessoa que consegue por si mesma ser salva, você nunca pode perder a esperança daquela pessoa. Esse aqui não tem jeito não, esse carcereiro aqui, esse cara está acostumado a bater em gente, é machucar a gente, é botar a gente no pelourinho. Esse aí não vai se converter. Não tem gente impossível para Deus. Quando o Senhor age, o coração mais duro é quebrado. Você conhece alguém que está precisando de um milagre desse para ser convertido? Você tem alguém na sua família e diz, meu Deus, só um milagre, só um terremoto, só um terremoto. Pois Deus faz terremoto, Deus traz terremoto, Deus é o Deus que salva. Agora, para esse carcereiro ser salvo, algumas coisas precisa observar. Primeiro, que ele está perdido. Quando o terremoto aconteceu e ele pensou que os prisioneiros que estavam sob sua responsabilidade tinham fugido, ele ia se matar. E quando Paulo disse, não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui, ele entrou trêmulo para dentro da prisão, porque era escura, era lá no cárcere interior, trêmulo, ele se prostra. O que eu devo fazer para ser salvo? Sabe o que ele está dizendo? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Ninguém pode ser salvo a não ser que tenha consciência de que está perdido. Segunda condição, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Não tem salvação a não ser que se crê em Jesus. Você pode ser presbiteriano, você pode ser calvinista, você pode ser dizimista, você pode frequentar a reunião de oração, você pode ler a lei de Deus e a palavra de Deus, a não ser que você creia no Senhor Jesus, não há salvação, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Terceiro, é necessário que uma vez crendo, você tenha uma transformação na vida, para obedecer, crer no Senhor Jesus. Por que é importante dizer isso? Surgiu com uma pessoa chamada Bill Bright, uma análise da seguinte maneira: a salvação vem em dois estágios. Primeiro, você crê em Jesus como seu Salvador, mas o centro da sua vida é o seu eu ainda. Aí só depois de um segundo estágio de discipulado, é que aí você crê no Senhor, aí Jesus é o santo. Está errado isso, está errado, não é assim não. O Novo Testamento se chama Jesus de Salvador 22 vezes, o Novo Testamento se chama Jesus de Senhor 650 vezes, a ordem é crer no Senhor Jesus.
Se Jesus não é o Senhor da sua vida, Ele ainda não é o seu Salvador. Não há salvação sem submissão ao senhorio de Jesus. Mas o quarto ponto que eu quero destacar, meus irmãos, é que a salvação não é apenas para o indivíduo, a salvação é para a família. É bonito, pastor Ival, que tanto Lídia quanto o carcereiro, que tinham famílias, foram salvos. Eles, representantes da família, e todos os seus, porque todos da casa foram batizados. Quem sabe Deus hoje levanta você para ser as primícias da sua família, mas através de você a salvação vai chegar em toda a sua casa, em toda a sua parentela. Projeto de Deus é a salvação da família. Mas eu queria terminar, meus irmãos, com o último ponto, para dizer que aquele que prega o Evangelho precisa experimentar o mesmo poder do Evangelho que prega na sua própria vida. O mesmo Evangelho que salva é o Evangelho que consola, é o Evangelho que capacita. Porque vejam vocês que Paulo prega o Evangelho, mas agora ele está preso, agora ele foi açoitado com varas. Abriram verdadeiras avenidas de sangue nas suas costas. Ele está cheio de vergões, está preso no cárcere interior, acorrentado, algemado com os pés no tronco. Mas em vez desse homem murmurar, em vez desse homem praguejar, em vez desse homem fazer oração imprecatória para amaldiçoar os romanos que o açoitaram em praça pública, nem à meia-noite, eles estão prestando um culto a Deus, eles estão cantando, eles estão orando ao Senhor. Isso é natural? Isso é apenas uma atitude de uma boa criação, uma boa formação? É porque eles foram muito bem criados pelos pais que estão tendo essa reação? Não. É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Não importa a circunstância que tenhamos que atravessar na vida, o Evangelho nos dá consolo, nos dá poder para enfrentar vitoriosamente as circunstâncias, porque o Evangelho que pregamos para os outros é o Evangelho que funciona também na nossa vida. Foi sempre assim. É o Senhor que liberta o cativo e que abre as portas da prisão. É o Senhor que tira o José da cadeia e o bota no trono, que tira os hebreus da fornalha e os coloca numa posição de honra no império, que tira Daniel da cova e o coloca como primeiro-ministro do império Medo-Persa. É o Senhor que tira os apóstolos da prisão e dá-lhes coragem para pregar. É o Senhor que tira o Pedro da prisão máxima de Herodes e o torna um instrumento de bênção nas suas mãos, que tira Paulo e Silas da cadeia para impactar a cidade de Filipos. Não importa hoje quem você é, não importa de onde você vem, não importa a sua condição social, não importa a sua cultura, não importa o seu pano de fundo religioso, hoje o Senhor pode fazer um milagre na sua vida, o maior de todos os milagres, o milagre da salvação em Cristo Jesus. O Evangelho liberta, o Evangelho salva, o Evangelho consola. Feche os seus olhos por um instante, nós vamos orar. Só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Pastor Arival, nem eu podemos fazer esse diagnóstico. Mas é provável que você saiba, se você já teve essa experiência real da salvação. E se você agora, examinando o seu próprio coração, ainda não tem essa garantia, essa certeza, que você já está salvo, perdoado, justificado, e tem seu nome no livro da vida, hoje chegou o dia para você, de ser salvo, perdoado, resgatado pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez você veio aqui hoje, mas tem alguém na sua família, coração duro, muito duro,
Ou talvez você tenha alguém na sua família que está envolvida até o pescoço com misticismo, com sincretismo, precisando de libertação. Ou talvez você tenha alguém na sua família muito religiosa, que frequenta ambientes religiosos, mas nunca passou por uma experiência de novo nascimento, de conversão. E hoje é hora de orar por essas pessoas. Meu Deus, eu quero te pedir, no poderoso nome de Jesus, que tu apliques esta palavra ao coração de cada pessoa que veio aqui hoje, de cada pessoa que está lá nos acompanhando, nos diversos países do mundo, por todas as regiões aqui do Brasil. Deus, nós só podemos falar aos ouvidos, mas o teu Espírito tem poder para falar aos corações. Aplica, Senhor, por amor do teu nome, para que esta palavra alcance os corações, e que haja salvação nesta noite, para a alegria dos teus anjos na tua presença, e para a alegria da igreja aqui na terra. Bendito é o teu nome, porque o Evangelho transforma, e este Evangelho um dia nos alcançou. Que esta palavra alcance centenas, milhares de pessoas nesta noite, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.